A gente vem aqui ouvindo muitas vozes, como eu falei, né? Esse é o nosso papel aqui no nosso All News. Eu e o Josias gostamos muito disso. A gente dispara muitos convites, né? A gente tem tentado entender também de que maneira essa questão da violência, da insegurança, do combate ao crime organizado vem sendo discutido no Congresso brasileiro, que é da onde pode sair muitas respostas e ajuda, inclusive, aos governos estaduais e até mesmo aos governos federais. Por isso a gente recebe neste momento agora no nosso All News o senador Sérgio Moro, que também já esteve em outros lugares importantes quando a gente vê essa questão toda relacionada à segurança pública. Já foi ministro da Justiça, já atuou como juiz também. Sérgio Moro conosco ao vivo aqui no nosso All News. Olá, senador, muito obrigada por estar aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Fabiola? Muito obrigado. Cumprimento também o Josias. Um prazer estar falando aqui com vocês no UOL. Bom, vamos iniciar falando, Obrigado, senador. inclusive, da sua análise em relação a essa mega operação no Rio de Janeiro. Neste momento, o governador Cláudio Castro presta esclarecimentos a Alexandre de Moraes, que foi até o Rio de Janeiro para ouvir, querer saber detalhes dessa mega operação, que recebe alguns questionamentos, por exemplo, por parte da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, alguns especialistas. Por outro lado, recebe apoio da população em pesquisas de opinião. Qual é a sua opinião, senador, a respeito dessa mega operação? Olha, nós vimos um cenário de guerra, com criminosos resistindo com fuzis, com tiros de metralhadora, jogando bombas através de drones. Então, uma situação muito deteriorada no Rio de Janeiro. Claro que um número de mortos policiais, 4 e 117 suspeitos, né, de membros de facção, um número de mortes que não é desejável para qualquer operação policial, mas é um retrato de uma cidade em um cenário de guerra, uma guerra assimétrica. Nós temos que melhorar a nossa segurança pública para que não se chegue a esse nível de confronto. Agora, também, o que não dá é para a gente aceitar como normal territórios do Brasil sendo dominado por facções. Não é só no Rio. Eu estava vendo esse final de semana notícias vindas lá do Ceará, no sentido de condomínios, vilas, bairros sendo desocupados pela população por ordem de facção. Então é um cenário muito desafiador e está na hora do Brasil colocar um basta nisso. Agora, senador, essa constatação parece evidente, né, que é preciso botar um basta, né? Agora, há um levantamento feito pelo Ministério da Justiça no ano passado que constatou que nós temos hoje 88 facções criminosas no Brasil, né? As duas maiores, esse Comando Vermelho e o PCC, têm uma atuação em âmbito nacional, e as outras ou são estaduais ou regionais. E quando elas não operam em conjunto, elas se confrontam, não é? E aí aumenta todos esses índices que atormentam a população brasileira e amedrontam até, né? Não lhe parece que esse tipo de operação do Rio de Janeiro, à luz até desse levantamento, a proliferação das organizações criminosas, não mostra que esse tipo de operação é espetaculosa, perdeu o sentido, porque não é preciso combater de outra maneira. Isso se repete há 40 anos e aparentemente não está resolvendo o problema. Não lhe parece que é uma metodologia equivocada? É que essa paz mafiosa também, né, Josias, não é desejável. O pessoal que mora nesses bairros, nessas comunidades, nessas favelas dominadas pelo tráfico, estão sujeitos ao arbítrio desses criminosos. Justiçamento, estão sujeitos não podem escolher, por exemplo, serviços de mercado, fornecedores de mercado têm que comprar os serviços e mercadorias que são monopolizadas pelos traficantes. Notícia lá também desse ano, né, no Ceará, de novo, o crime organizado destruindo provedores de internet para forçar que a população contrate apenas os serviços dela. Nós sabemos há muito tempo o domínio do comércio de gás nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, independentemente do conflito, essa paz mafiosa é uma ilusão, porque essas pessoas que estão nessas comunidades dominadas pelo tráfico
vivem num reinado de terror. Nós, infelizmente, ficamos muito tempo com uma conversa, um discurso, a meu ver, equivocado, do criminoso coitadinho, do criminoso vítima da sociedade, um certo romantismo em cima de figura de criminosos, e no fundo isso é uma baita ilusão. Essas pessoas, em áreas controladas pelo crime organizado, elas vivem num regime de terror e o Estado sim tem que reagir. O que nós temos que fazer? Primeiro, melhorar a estrutura legal. Essa tem uma responsabilidade do Congresso, mas também do governo, já que ele tem uma influência grande na agenda legislativa. 2, temos que ter ações concretas, que podem eventualmente gerar esses conflitos, que são, vamos dizer assim, indesejados, mas se o conflito for necessário, tem que ser realizado. Eu coloco aqui um paralelo. A minha percepção é que em 2019, o crime organizado ele estava na defensiva no país. Vou lembrar a operação que a gente fez como ministro da Justiça, do isolamento das lideranças do PCC nos presídios federais, e se captava até interceptações telefônicas na época, que ficaram famosas até, dos criminosos numa postura defensiva. Não que nós resolvemos os problemas, mas nós aprovamos legislação que estava avançando, como a legislação que previa o confisco alargado, nós prendemos e isolamos lideranças do crime, é uma coisa progressiva. E hoje a sensação que o cidadão tem no Brasil é que está sob descontrole, que tem uma escalada do crime organizado no país, mais intensa em alguns estados do que em outros, mas a sensação é de um certo abandono, gerando revolta na população. Senador, o senhor falou agora mais uma vez sobre o traficante ser visto como um coitadinho e protegido, né? O senhor também colocou nas suas redes, né, que hoje quem gosta de traficante é político, o senhor falou, político e o intelectual de esquerda. Que tipo de proteção o senhor acha que esses traficantes têm? Como é que o senhor vê isso na prática, por exemplo? Porque a gente vê isso acontecendo em todos os estados brasileiros, né? A atuação do crime organizado dessa maneira. Então, quer dizer, ele recebe proteção de todos os políticos, de esquerda e direita, na sua análise? Como é que o senhor vê essa situação de proteção dos traficantes e dos criminosos no país? Olha, Fabíola, essa foi uma paráfrase daquela frase famosa do Joãozinho 30, né? Coloquei, olha, quem gosta de traficante é político, intelectual de esquerda, e não é o caso da população que vive sob o jugo do terror desses indivíduos. Proteção, me entenda bem aqui o cenário, não é exatamente proteção ativa, mas uma proteção passiva, quando o Estado se omite em tomar as providências necessárias para levar lei e ordem, para levar a presença do Estado para essas comunidades ou áreas dominadas pelo tráfico, o governo indiretamente está protegendo. Quando o governo adota esse discurso do coitadinho, quando chega o presidente da República falando um disparate de que o traficante é uma vítima do usuário, isso manda um recado muito ruim para todo o Brasil. O cidadão de bem se sente desamparado e o criminoso se sente protegido. Então o discurso tem que ser outro, porque assim, o direito penal, o Estado, essa repressão que é necessária nesses casos não pode estar em todo lugar. Mas tem um simbolismo, tem um sentido de prevenção geral quando você coloca as coisas no devido lugar. Criminoso é criminoso, bandido é bandido. E eu não estou aqui defendendo bang-bang, mas o Estado tem que ser eficiente na prevenção e no combate ao crime. Até foi uma surpresa positiva, semana passada, um projeto de lei da minha autoria, que acabou se tornando a Lei 15.245, sancionada pelo presidente, que, a meu ver, é um avanço, não no sentido apenas de aumentar a pena, mas no sentido de ter uma formatação jurídica, uma criminalização do planejamento de atentados pelo crime organizado contra agentes da lei, que era algo que há muito tempo nós precisávamos fazer e não tínhamos na legislação brasileira. Então nós temos que seguir, dar esses passos na direção certa. Não resolve o problema tirando um coelho da cartola. É sempre uma situação complexa. Precisa de lei, sim, precisam de ações concretas, e isso não se resolve de uma hora para outra. É uma ação progressiva. Mas nós precisamos começar a caminhar na direção certa e não na direção errada. A direção errada é esse discurso que minimiza
a gravidade do problema do crime organizado no nosso país. Agora, sem minimizar, senador, eu queria lhe perguntar, você foi ministro da Justiça, né? Se de fato o senhor acha que esse tipo de operação que ocorreu no Rio de Janeiro se confunde com solução? Isso se repete há 40 anos e o crime só cresce nos Estados Unidos. Há uma no estado do Rio de Janeiro e nos outros estados brasileiros, há uma proliferação das organizações criminosas, né? Se nós formos olhar, e não é nem uma questão ideológica, é uma questão suprapartidária. O estado da Bahia está em situação crítica em termos de segurança pública, é governado pelo PT. O Rio de Janeiro tem lá um governador conservador, bolsonarista, o Cláudio Castro, está nessa situação. Nós verificamos, morreram, a polícia executou 7 criminosos do Comando Vermelho no Ceará. Então, é um problema suprapartidário. Tem 46 organizações, das 88 organizações criminosas que operam no Brasil, segundo o Ministério da Justiça, 46 estão em poucos estados, em 3 estados. Há 20 na Bahia, 13 em Minas Gerais, 13 no Rio Grande do Sul. Quer dizer, é um problema nacional. Realmente o senhor acha que esse tipo de operação, é evidente que tem que combater o crime organizado, mas não lhe parece que precisa tentar algo diferente? O senhor esteve no Ministério da Justiça, conseguiu estabelecer algum tipo de cooperação que fosse assim como o crime organizada e desse alguma lógica a esse combate, que não seja essa lógica de confrontar o crime com os mesmos métodos da bandidagem, até a mesma selvageria. Quer dizer, a polícia na prática está se igualando aos bandidos. Há um pouco de falta de método, não lhe parece? Não, eu vou discordar. Polícia é polícia, bandido é bandido, e o que houve ali foi uma reação dos criminosos contra a incursão da polícia e que infelizmente resultou nesse número grande de vítimas, entre eles de policiais. Agora, tem razão no ponto, Josi, a gente tem que investir em outras estratégias que sejam menos violentas, para a gente poder minimizar até as vítimas do lado da polícia. Mas nós precisamos fazer essa diferenciação muito clara entre quem está do lado da lei e quem está do lado do crime. Algo que precisa fazer, sim, prisão das lideranças, isolamento das lideranças em presídios de segurança máxima. Hoje, esses criminosos que eles mais temem é ser levados a presídios federais de segurança máxima. Por quê? Fora uma exceção que houve, não tem fuga, não tem celular lá dentro, e quando eu fui ministro da Justiça, nós mudamos o regime de visitação. Só pode ter visitação no parlatório, com vidro separando, falando por telefone, como naqueles filmes americanos, e com um policial penal monitorando. Então, isso dificulta muito que esses criminosos lá de dentro continuem mandando ordens para fora. Ainda conseguem mandar alguma coisa, mas de uma maneira muito precária. Então, eles têm muito medo disso. Confisco do patrimônio dos criminosos. No meu período do Ministério da Justiça, a gente aprovou na legislação o chamado confisco alargado, que é um instituto que já existia no mundo inteiro, que permite o confisco do patrimônio completo de todas essas organizações ou de pessoas vinculadas ao crime organizado. Precisamos ter mais aplicação dessas regras. Precisa de integração. Mas como é que se faz integração? Não é através de PEC, é criando centros de comando e controle conjuntos, no qual o policial federal vai trabalhar interagindo com o policial do Estado, ou vai trabalhar com Receita Federal, com Receita Estadual. Essa criação de forças-tarefas que buscaram demonizar tanto depois ali numa reação da Lava Jato é o que também funciona contra o crime organizado. Mas assim, a gente tem como avançar e como avançar de uma maneira que gere menos mortes, menos violência, tem como fazer isso. Mas esse episódio a gente tem que deixar muito claro no Rio de Janeiro. Foi a reação dos criminosos, extremamente violenta, que acabou gerando, infelizmente, todo esse cenário de guerra no Rio de Janeiro. E não vai ser fácil lidar com isso. Agora, vamos colocar assim, não vamos generalizar, porque tem o crime organizado, cresce em todo o país, mas tem estados que estão tendo um desempenho muito melhor do que outros. Então, Rio de Janeiro, a situação está deteriorada faz tempo. Bahia, de 10 anos para cá, é que o crime cresceu muito lá. Coincidentemente,
né? E não vamos, é uma suprapartidária, mas também não vamos deixar de dizer isso, coincidentemente durante os governos do PT, que normalmente são mais lenientes em relação à criminalidade. É o mesmo cenário ali do Ceará. Os estados do Sul, né, e, por exemplo, o próprio São Paulo, no Sudeste, tem se saído melhor no enfrentamento dessa criminalidade. Né? Por exemplo, aqui no Paraná, não que não possa melhorar a segurança pública, não que não tenha problemas, mas não existe área sob o domínio territorial de facções, assim como lá em Santa Catarina. Claro que existem zonas de risco, mas não no mesmo nível que a gente tem, por exemplo, lá no Rio de Janeiro ou mesmo na Bahia. Então tem como melhorar esse quadro. O que o senhor acha da atuação do Supremo Tribunal Federal em relação à DPF? Ela foi chamada de maldita pelo governador do Rio de Janeiro nesse final de semana. Gilmar Mendes respondeu nas redes sociais e Alexandre de Moraes está no Rio de Janeiro também por conta dessa DPF e a atuação das polícias nas favelas. O senhor acha que é uma medida maldita, como disse o Castro? O judiciário, por mais qualificado que sejam os magistrados, nossos juízes, tem a capacidade, tá? E aqui técnica para fazer microgestão de operação policial. E eu digo isso tendo sido juiz aí por 22 anos. Então, o judiciário vai decidir questões abstratas, questões concretas, mas fazer microgestão de operação policial é um erro, a meu ver, essa ação, vamos dizer, essa presença, essa interferência do Supremo Tribunal Federal em níveis tão detalhados dessas operações. E algumas coisas, né, eu vejo assim um pouco por cima, quando vai fazer a operação tem que comunicar tantos e tantos órgãos que acaba, muitas vezes, o fator surpresa, que é essencial, acaba ficando prejudicado. Tem que comunicar a defensoria, tem que comunicar a procuradoria, tem que comunicar não sei quem. Então, assim, eu não acho que é o lugar adequado, é o fórum adequado para tratar dessas questões no judiciário. O Supremo continua, assim, dando a última palavra, o judiciário tem um certo controle dessas operações, por exemplo, prisão. É só o judiciário que pode decretar a ordem de prisão, que vai ser cumprida ali pela polícia. Mas dizer em detalhes como vai ser cumprido, qual o operativo, as cautelas que têm que ser tomadas, aí é um trabalho do gestor público, né, do executivo. Não cabe, a meu ver, aí, o judiciário esse nível de interferência. Está no Rio de Janeiro neste momento questionando o governador do Rio? Veja, como eu disse, eu fui juiz, né? Então, se queria, eu tive vários casos contra organizações criminosas. Eu tive processo contra o Beira-Mar e a quadrilha dele. Tive processo contra traficante internacional que veio aqui lavar dinheiro no Brasil. Eu tive também, né, aí já no crime de colarinho branco, corrupção, Operação Lava Jato e muitas outras. Mas você não entra num nível de detalhamento, até porque o juiz, ele está lá no seu gabinete, né? Ele não está na rua, ele não está na operação para saber todo o detalhamento que é necessário. Então, não cabe, a meu ver, o nível de detalhamento, pelo menos que eu tenho visto nessas decisões, do que tem que ser feito, não tem que ser feito. É claro que qualquer operação policial, buscar minimizar a violência, buscar minimizar danos colaterais para a população, buscar minimizar o número seja de um lado ou de outro, né, de mortes ou de violência, isso é um princípio a ser seguido. Mas a gestão da operação, a condução da operação, são as pessoas do Poder Executivo que tem que fazer, o delegado, o coronel, o secretário de Segurança Pública, enfim, é ele que está no campo e tem condições de fazer essas avaliações técnicas, operacionais do que é necessário ou não. Não cabe, a meu ver, ao juiz ficar definindo essas questões de microgestão. Parece clara a sua posição sobre o papel do Supremo ali no Rio, senador, mas eu queria lhe perguntar se, à luz do que aconteceu com aquele episódio dos corpos deixados pela polícia lá naquela região de mata, os próprios moradores, na prática, modificaram a cena onde ocorreram as mortes,
trouxeram os corpos para baixo, né? Colocaram ali numa praça. Se diante disso tudo que aconteceu ali nos complexos do Alemão e da Penha, se o senhor acha que esta operação merece uma aferição, uma verificação do Ministério Público, do Judiciário Federal do Rio, se não for o Supremo, em relação à sua legalidade, se houve ou não excesso da polícia. O senhor acha que vale esse tipo de aferição ou não? Foi tudo dentro dos conformes? Não, tudo isso pode ser avaliado, né? Acho que ninguém da próprio Rio de Janeiro entende que a ação policial não pode ser submetida a um crivo de apuração dos detalhes. Agora, o que não pode se perder é o contexto. O que eu vi, né, de imagens, não estou lá, não conheço a operação em detalhes, mas isso foi amplamente divulgado. Jogar bombas na polícia, tiro de fuzil, tiro de metralhadora automática na direção da polícia, são 4 policiais mortos também. Então, houve, sim, violência, mas houve uma reação à violência praticada pelos criminosos. Então, pode, sim, ser avaliada a operação, isso faz parte do próprio papel do Judiciário, do Ministério Público. Agora, o que não pode se perder de vista é o contexto, que é muito fácil, às vezes, eu criticar uma operação não estando lá no campo, não estando sob a mira de um fuzil, não tendo o risco de cair uma bomba em cima de mim. Então, nós temos que compreender também o lado do policial, que ele está vivenciando uma situação extrema. Esse que é o grande ponto. Como é que a coisa chegou nesse nível? E chegou nesse nível por quê? Um discurso do tipo, o criminoso é uma vítima, o policial é irresponsável, o policial é violento, quando na realidade a gente sabe que não é. A grande maioria dos policiais, né, é gente responsável, é gente que se dedica, a gente que se coloca aí para serviço público, muitas vezes arriscando sua vida. Vamos colocar o exemplo aqui recente desse delegado da Polícia Civil de São Paulo, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, foi assassinado, talvez em retaliação pelo PCC ao trabalho que ele fazia, se arriscando nesse enfrentamento. Eu mesmo, Josias, né, foi descoberto um plano em 2023 do PCC contra mim e contra a minha família. E eu penso aí no policial que está no seu dia a dia, trabalhando, se arriscando, a gente tem que valorizar esse profissional e não partir do pressuposto que o policial fez coisa errada. Então vamos investigar, mas vamos apurar com serenidade e avaliando o contexto. Agora, a gente precisa mexer, sim, e avaliar a nossa mentalidade e deixar muito claro, bandido é bandido e a gente da lei está do lado da lei. Senador, eu sei que o senhor está com o tempo super apertado, só uma questão muito rápida. Em relação a classificar essas facções como facções terroristas, isso vai ajudar em alguma coisa? É uma defesa de alguns governadores, por exemplo, o próprio governador Tarcísio tem defendido isso. Pode ser uma medida positiva, principalmente para a gente acabar com essa história de vez, né, do criminoso coitadinho, traficante vítima de usuário, porque é uma parte de discurso, né? Por que a gente não consegue muitas vezes avançar em algumas pautas? Porque sempre se prevêem lá benefícios para os criminosos. Esse projeto antifacção que o governo está encaminhando, olha, tem pontos positivos, vai ao Congresso, vai ser discutido com serenidade, tem pontos positivos e é bom que o governo finalmente, 3 anos depois quase do seu início, sai da sua completa inércia no campo legislativo em relação à segurança pública, né? O primeiro projeto mais concreto que o governo apresenta, mas se a gente for olhar ali no detalhamento, tem pontos negativos também. Um deles, né, se prevê lá o tal do crime organizado privilegiado, que o indivíduo condenado por ser membro de organização criminosa pode obter um benefício de redução de pena se tiver bons antecedentes e não for uma liderança. Para mim, isso é um equívoco enorme que está sendo praticado, trazendo para a lei de organização criminosa algo que colocaram na lei do tráfico de drogas, que é o tráfico privilegiado, quando não existe uma comparação possível. Se você é um integrante de uma organização criminosa, por que você vai conceder benefício de redução de pena só porque aquela foi a primeira vez que o indivíduo foi processado? Se você está membro de uma organização criminosa, você fez uma escolha. E a pena tem que ser rigorosa. Então, é
tem os seus aspectos positivos, mas tem os aspectos negativos e muito por conta desse discurso do criminoso coitadinho, que infelizmente contamina boa parte do atual governo federal. A PEC da segurança pública vai dar resposta a isso que o senhor está questionando? A PEC da segurança pública está na mão de um grande deputado federal, que é o Mendoncinha, e eu espero que ela seja melhorada. O texto que veio do governo, eu sempre disse isso, não resolve problema nenhum, porque a cooperação, a integração entre as forças policiais já é uma possibilidade com a lei do SUSP. Então não adianta nada ali, eu não entendi por que a ideia de constitucionalizar a lei do SUSP, não vejo o efeito prático nisso, tá? E há outras coisas ali muito simbólicas, você botar na Constituição o Fundo Penitenciário Nacional, mas já tem na lei, o que falta é dinheiro, o que falta é ação concreta. Então, a meu ver, a PEC da segurança pública, da forma como foi apresentada pelo governo, uma grande ilusão. Não que a cooperação e a integração entre as polícias não seja importante, mas ela é já factível, segundo o ordenamento que nós temos hoje, já vigente. Agora, eu espero que sim, o Congresso, e está nas boas mãos do relator, pelo menos, que possa colocar medidas ali na PEC da segurança que realmente façam diferença. Eu vi uma entrevista essa semana do deputado Mendonça falando, por exemplo, em colocar a volta da prisão em segunda instância, que seria um ponto positivo. Se pensar em restringir a concessão de benefícios prisionais já na Constituição a quem for condenado ou seja integrante do crime organizado. Nós temos que ir melhorando a nossa legislação. Semana passada, além da 15.245, e aí tem um ponto positivo, foi aprovado em definitivo no Congresso um projeto do qual fui relator que restringe soltura em audiência de custódia. Audiência de custódia o que é? O indivíduo é preso em flagrante e levado ao juiz. O juiz decide se solta ou se fica preso. Estatísticas oficiais do CNJ apontam que em 40% dos casos o indivíduo é solto. E nesse meio do pessoal que é solto, que é um percentual grande demais, tem gente perigosa, tem gente ligada ao crime organizado, tem gente que foi presa em flagrante por crime violento, e tem gente, né, que virou até anedótico já no país, infelizmente, com diversas passagens pela polícia, que reiteradamente acaba sendo solto. Teve um caso lá no Rio de Janeiro mesmo, que entrou na imprensa nacional, o juiz soltou um cara que tinha 86 passagens na polícia, gerando aquela sensação de impunidade e dando razão àquela frase, né, do polícia prende e o juiz solta. Então nós precisamos aumentar o rigor. Aprovamos esse projeto, está indo à sanção presidencial. Se for sancionado, também será um grande avanço aí na segurança pública. Senador, nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu queria lhe fazer uma última pergunta. Dias atrás, o ministro Alexandre de Moraes acolheu um pedido do Procurador-Geral, Paulo Gonet, e mandou a Polícia Federal realizar investigações complementares sobre aquele caso de interferência do ex-presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Na prática, reabriu-se uma investigação que, na gestão do Augusto Aras, na PGR, tinha sido arquivada, né? E isso nasceu de uma denúncia sua, resultou, inclusive, na sua saída do governo, depois até o senhor se recompôs politicamente com o ex-presidente Bolsonaro. E eu queria lhe perguntar, objetivamente, se aquelas acusações feitas lá atrás de que o então presidente Bolsonaro queria aparelhar a Polícia Federal, depois o senhor falou de uma reunião que tinha sido filmada, realmente o vídeo era muito comprometedor e foi divulgado depois por ordem do Supremo, né? O senhor mantém aquela acusação feita lá atrás, ou o senhor se arrependeu, acha que aquilo foi despropositada, aquela sua suspeita de que havia a intenção de aparelhar a Polícia Federal? Veja, esse é um assunto do passado. Eu deixei o governo, falei por que eu deixei o governo, não concordava lá com a mudança do diretor da Polícia Federal e coloquei as minhas razões, eu acabei saindo. Nunca o que eu falei, a meu ver, justificaria a abertura de uma investigação criminal, porque isso até não teria acontecido, né? Iria eventualmente acontecer alguma interferência. Agora reabriram o caso, vamos ver o que isso vai, se vai apurar, o que não vai se investigar. Eu sei que eu posso dizer para você, enquanto eu estive ministro da Justiça,
né, jamais houve qualquer espécie de utilização indevida da Polícia Federal em qualquer sentido. Depois eu saí do governo e segui ali um outro caminho. Em 2022, né, nós tínhamos no segundo turno Bolsonaro e Lula. Eu sempre argumentei na época que o governo Lula seria um desastre para o país, tanto no aspecto moral, como no aspecto criminal, como no aspecto econômico. E o que eu disse, a meu ver, está se concretizando, né? Nós temos um governo que perdeu o controle, perdeu a mão na segurança pública, com essa escalada do crime organizado, perdeu a mão na economia, com juros de 15% ao ano, que aí está elevando a dívida pública e comprometendo o nosso futuro, e a volta da própria roubalheira, né, que está sendo apurada aí pela CPMI do INSS. Então, é esse o contexto no qual nós estamos falando.